Décadas após a declaração da independência, Thomas Jefferson ainda colhia aspargos nos canteiros que plantou na juventude. Na Inglaterra, uma planta de ruibarbo alimenta uma família durante 150 anos, transmitida como herança viva através de 6 gerações. Embora os vizinhos replantem tomates e pimentões todos os anos, você pode estar colhendo plantas para as quais a mudança das estações é apenas uma formalidade. A agricultura moderna oscila à beira do abismo, dependente de culturas anuais e fertilizantes químicos. As alterações climáticas ameaçam destruir os sistemas tradicionais de produção alimentar nas próximas décadas. Mas a natureza tem alguns trunfos que esquecemos de usar. Culturas perenes que sobrevivem a qualquer desastre. Plantas que voltam a crescer sem replantar, ganhando força ano após ano em vez de começar do zero. Culturas que se reproduzem, espalhando-se pela área e criando novas colônias sem a sua participação. Os conquistadores espanhóis tentaram eliminar para sempre um grão proibido, chamando-o de comida do diabo. Estas 10 culturas esquecidas poderão reescrever o futuro da segurança alimentar durante gerações. A temporada dos espargos tem um poder quase mágico de ressurreição. Lanças de esmeralda perfuram o solo como a própria história de ressurreição da natureza. E Thomas Jefferson conhecia essa magia como ninguém. Em Monticello, seus canteiros de aspargos, cuidadosamente planejados, tornaram-se uma lenda, produzindo brotos tenros ano após ano. Os diários de jardinagem de Jefferson revelam sua obsessão por este excelente vegetal, que ele começou a cultivar já em 1767. Os antigos romanos também eram obcecados por aspargos, tanto que desenvolveram os primeiros métodos registrados de cultivo de mudas apenas para estender a época de colheita. O imperador Augusto até cunhou a frase "mais rápido do que cozinhar aspargos" para descrever qualquer coisa feita com grande velocidade. Até a realeza não podia esperar por esta iguaria. Em Pompeia, os arqueólogos descobriram afrescos representando cachos de aspargos e textos agrícolas romanos de Catão, o Velho, descrevem as primeiras tecnologias de estufa para cultivo durante todo o ano. Sob seus pés existe um império subterrâneo que transforma cada planta de aspargo em uma fortaleza viva. Cada arbusto desenvolve um sistema radicular que lembra um polvo de raízes com tentáculos grossos e carnudos capazes de atingir 2 metros de profundidade. Esta fortaleza viva acumula energia suficiente para lançar na primavera uma ofensiva que deixará qualquer jardineiro com inveja. O rizoma dos espargos atua como uma bateria de carboidratos, recarregada durante todo o verão pela alta folhagem semelhante a uma samambaia. Esses ramos verdes e arejados são coletores solares, bombeando energia para o sistema radicular durante toda a temporada. Com a chegada da primavera, a potência acumulada explode para cima num desempenho capaz de produzir de 25 a 30 brotos por rizoma. Os mais gordos crescem surpreendentes 25 centímetros em um dia. Estudos de fisiologia vegetal mostram ciclos de armazenamento de carboidratos e taxas fotossintéticas durante os estágios de crescimento da samambaia, conferindo autoridade científica a esta história visual. O investimento exige paciência, mas compensa com dividendos reais ao longo de 2 décadas. Plante no primeiro ano, colha levemente no terceiro e depois aproveite a abundância pelos próximos 20 anos sem nunca ter que replantar. Jardineiros inteligentes sabem que canteiros de aspargos são como vinhos finos ou violões vintage. Eles melhoram com a idade e cada mordida vale seu peso em ouro e parece uma vitória sobre o tempo e o trabalho. Comparações econômicas mostram que um canteiro maduro de espargos produz anualmente até 9 kg por 10 metros quadrados. Quando os aspargos comprados em lojas custam cerca de $10 o quilo, suas plantas produzirão o suficiente para alimentar toda a vizinhança. A correspondência de Jefferson com botânicos europeus e a importação de sementes da França mostram-no como parte de uma rede global de conhecimento. Ele não foi um jardineiro isolado,
mas um participante no intercâmbio internacional de sabedoria agrícola que sobreviveu ao longo dos séculos. Nos galpões forçados envoltos em névoa de Yorkshire, algo incrível acontece todo inverno. Na escuridão total, os rizomas do ruibarbo despertam da hibernação e iniciam uma dança antiga, empurrando delicados caules rosados em direção ao sol invisível com tanta força que os agricultores podem literalmente ouvi-los crescer. O som crepitante e estalante do ruibarbo em expansão foi apelidado de música do ruibarbo, e toca a mesma melodia há mais de 200 anos. Em 2010, este ruibarbo de Yorkshire recebeu o status de denominação de origem protegida, elevando o segmento de patrimônio agrícola anedótico a oficialmente reconhecido. Durante quase 5.000 anos, a raiz do ruibarbo foi mais valorizada do que o ouro, comercializada entre continentes como uma cura milagrosa. Marco Polo arriscou a vida ao atravessar a Rota da Seda, em parte para obter ruibarbo para os nobres europeus que acreditavam na sua capacidade de curar tudo, desde a peste até um coração partido. Textos médicos chineses tradicionais da dinastia Han prescreviam raiz de ruibarbo como laxante, acrescentando profundidade intercultural a esta história de cura. A verdadeira magia acontece no seu quintal, onde os rizomas do ruibarbo se transformam em fortalezas vivas, construídas para sobreviver aos impérios. Essas raízes enormes e carnudas enterram-se profundamente no solo, criando depósitos de suprimentos que riem dos invernos de Minnesota e das ondas de calor do Kansas. Uma vez estabelecida, a planta do ruibarbo torna-se quase imortal. Existem casos documentados de rizomas que produzem culturas há mais de um século, tornando-se heranças de família transmitidas de geração em geração como legados vivos. O segredo está na dupla personalidade do ruibarbo. Acima do solo, tudo é elegância vitoriana, com enormes folhas de elefante criando pontos focais dramáticos em jardins ornamentais. No subsolo, é uma pura máquina de sobrevivência, armazenando energia suficiente para produzir de 20 a 30 hastes colhíveis a cada temporada. Plante-o uma vez em solo rico e bem drenado, e você estará colhendo caules rosados para tortas de morango e ruibarbo, muito depois de ter esquecido onde foi plantado. Aqui está uma planta com uma crise de identidade que deixaria qualquer agente de Hollywood com inveja. Apesar do nome, a alcachofra de Jerusalém não é de Jerusalém. Não é uma alcachofra e enganou a todos, desde exploradores franceses até nutricionistas modernos. Pelo que realmente é, pode ser o vegetal perene mais maravilhoso que você nunca cultivou. As peras moídas são uma cultura norte-americana que transforma a luz solar em tesouro subterrâneo com a eficiência de um alquimista. A verdadeira história começa há 400 anos, quando o explorador francês Samuel de Champlain provou estes tubérculos crocantes num assentamento nativo americano. Ele declarou que eram tão bons quanto alcachofras e os indígenas os chamavam de raízes solares. Os italianos, de alguma forma, mutilaram-no em Girassoli. Depois, os ingleses mutilaram-no em Jerusalém. Enquanto isso, a planta ria até o porão, espalhando-se pelos jardins mais rápido do que as fofocas de uma cidade pequena. O que torna as peras moídas verdadeiramente extraordinárias é o seu truque botânico. Acima do solo, eles se camuflam como girassóis alegres, crescendo de 2 a 3 metros de altura com flores amarelas brilhantes que alimentam os polinizadores durante todo o verão. Mas abaixo do solo existe um mundo totalmente diferente, onde cada planta produz silenciosamente quilos de tubérculos retorcidos, semelhantes a batatas. Tem sabor a castanhas de água cruzadas, com corações de alcachofra, e tem uma textura crocante que dura mesmo depois de cozinhados. Ao contrário das batatas, as peras moídas armazenam energia na forma de inulina, em vez de amido. Esta fibra prebiótica alimenta bactérias intestinais benéficas enquanto mal é registrada nos monitores de açúcar no sangue.
tornando-as o sonho de um diabético e a mina de ouro de um jardineiro. Plante um punhado de tubérculos na primavera, e no outono você estará desenterrando peras de barro suficientes para encher um carrinho de mão. Deixe alguns no solo e a colheita do próximo ano será ainda maior, demonstrando a generosidade autorreplicante da natureza. Dos tubérculos que escondem o seu tesouro no subsolo, passamos para uma planta que usa a sua estratégia reprodutiva como uma medalha de honra acima do solo. Conheça a cebola ambulante egípcia, um vegetal tão independente que literalmente passeia pelo seu jardim, plantando-se onde bem entender. O nome é outra confusão geográfica que confundiria um sistema de navegação. Esses bulbos não são egípcios, na verdade são da Europa, mas de alguma forma adquiriram seu apelido exótico ao longo das rotas comerciais. O que eles são é puro gênio da horticultura. Cebolas perenes que produzem bulbos no topo dos caules usam esses bulbos como sementes, curvando-se como uma girafa verde para plantar a próxima geração ao alcance do braço. Imagine este processo notável. No final do verão, em vez de flores, os brotos da cebola desenvolvem aglomerados de pequenos bulbos no topo. À medida que esses bulbos aéreos ficam mais pesados, eles dobram a haste principal em direção ao solo, como uma vara de pescar carregada. Quando os bulbos tocam o solo, eles criam raízes instantaneamente, criando novas plantas enquanto permanecem conectados à planta-mãe. É a versão natural da cana, exceto que a cana se planta onde quer que pouse. Esse comportamento errante significa que sua plantação de cebolas está literalmente se expandindo ano após ano. Uma touceira plantada hoje marchará pelo canteiro do seu jardim, plantando colônias de bulbos bebês como um Johnny Appleseed com personalidade. Ao longo de 3 anos, você poderá ter dezenas de plantas espalhadas em um raio de 3 metros, todas descendentes do seu conjunto inicial original. Cada parte da cebola ambulante ganha o seu lugar no jardim. Os bulbos têm gosto de cebola suave, ideais para cozinhar. Os brotos verdes proporcionam um sabor de cebolinha durante toda a temporada. Até mesmo os bulbos inchados podem ser conservados em conserva como cebolas peroladas ou plantados para expandir seu exército de vegetais autopropagados, criando um ciclo interminável de abundância comestível. Nas colinas da antiga Sicília, os imperadores romanos pagavam quantias exorbitantes por uma única alcachofra. O preço era tão alto que apenas os patrícios mais ricos podiam comprar o que hoje consideramos um simples produto de jardinagem. Esses magníficos cardos eram dinheiro, remédios e tesouros culinários, todos embrulhados em um pacote espinhoso. Plínio, o Velho, escreveu sobre a sua propagação através das redes agrícolas árabes na Europa, fornecendo um arco histórico mais amplo para esta iguaria mediterrânica. Os afrescos preservados de Pompeia retratam cachos de alcachofras ao lado de outros bens valiosos, demonstrando seu status entre a elite romana. O imperador Augusto chegou a incluir alcachofras em banquetes de Estado como símbolo do poder e sofisticação imperial. Avance para o seu quintal, onde você pode cultivar essas mesmas iguarias imperiais com uma facilidade surpreendente. As alcachofras são maravilhas arquitetônicas, plantas perenes imponentes que transformam qualquer jardim em uma fantasia mediterrânea. Suas folhas azul-prateadas se espalham como braços gigantes, criando pontos focais dramáticos que fazem os vizinhos pararem no meio da corrida para olhar. As verdadeiras estrelas do show são os próprios botões de flores. Aquelas esferas escamosas e cônicas que se desenvolvem como rosas verdes do tamanho de uma bola de softball. Cada planta funciona como uma tia generosa, produzindo de 5 a 15 alcachofras por temporada, dependendo do clima e dos cuidados. Nas zonas de inverno ameno, as plantas estabelecidas podem produzir colheitas quase o ano todo, enquanto as regiões mais frias desfrutam de colheitas impressionantes na primavera e no outono. O momento é perfeito.
Exatamente quando as alcachofras compradas em lojas atingirem US$ 1,50 cada, suas plantas produzirão o suficiente para alimentar toda a vizinhança. Aqui está um segredo que a maioria dos jardineiros não percebe. As alcachofras são essencialmente flores comestíveis, colhidas antes de florescerem. Pule a janela de colheita e esses botões densos se transformarão em cardos roxos, tão impressionantes que os floristas pagam preços altos pelos caules para corte. Quando os conquistadores espanhóis encontraram pela primeira vez as cerimônias de amaranto nos templos astecas, testemunharam algo que os aterrorizou mais do que qualquer arma. O grão é tão sagrado que os guerreiros o misturaram com sangue humano para criar estátuas comestíveis de seus deuses. A reação espanhola foi rápida e brutal. Proibiram completamente o cultivo do amaranto, ameaçando de morte qualquer pessoa apanhada a cultivar o grão do diabo. Em 1570, um decreto colonial espanhol proibiu o cultivo de amaranto no centro do México, e referências do Códice Florentino Bernardino de Sahagún documentaram rituais astecas. No entanto, de alguma forma, este antigo superalimento sobreviveu a 500 anos de supressão para emergir como uma das culturas nutricionalmente mais avançadas da Terra. O nome do amaranto vem do grego amaranthos, que significa nunca murcha, e a planta faz jus à sua reputação imortal de maneira impressionante. Enquanto outros grãos murcham sob a seca, o calor ou o solo pobre, o amaranto prospera como se estivesse fazendo um teste para um reality show de sobrevivência. A NASA considerou seriamente o amaranto para missões espaciais devido à sua excepcional densidade de nutrientes e capacidade de crescer em condições desafiadoras que matariam o trigo ou o arroz. A pesquisa sobre um sistema de suporte de vida ambiental controlado avaliou o amaranto para a agricultura espacial, acrescentando credibilidade a esta perspectiva interplanetária. A planta em si é puro drama. Caules imponentes que podem atingir 2,5 metros de altura, encimados por panículas em cascata de pequenas flores. As cores variam do bordô profundo ao dourado brilhante, criando um espetáculo visual digno dos jardins imperiais. Mas não são apenas rostos bonitos. Cada flor produz milhares de sementes, tão pequenas que parecem purpurina. No entanto, eles contêm proteínas mais completas do que quase qualquer outra fonte vegetal. Todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções ideais. Os relatórios atuais da FAO destacam a tolerância do amaranto à seca e a estabilidade da produção sob condições extremas, reforçando a narrativa da sua resiliência climática. Os níveis de ferro fazem o espinafre parecer anêmico em comparação com este antigo campeão nutricional. É aqui que o amaranto fica realmente complicado. Tecnicamente, não é um grão, mas um pseudo-cereal que se comporta como um grão, ao mesmo tempo que fornece nutrição de nível vegetal. As folhas são igualmente valiosas. Colha-as jovens para fazer saladas suaves, com sabor de espinafre. Ou deixe-os amadurecer para cozinhar verduras, que superam a couve em conteúdo mineral. É como obter 2 vegetais completamente diferentes da mesma planta, cada um com seus usos culinários e perfil nutricional únicos. Plante amaranto uma vez e provavelmente nunca mais terá que replantá-lo. As sementes caem naturalmente, criando colheitas voluntárias que voltam ano após ano sem nenhum esforço de sua parte. É um sistema alimentar que se auto-perpetua e que se torna mais produtivo a cada geração. Enquanto os agricultores modernos lutam contra o esgotamento do solo e a dependência química, o seu amaranto prova silenciosamente que a sabedoria antiga supera a agricultura industrial no longo prazo. Enquanto o amaranto alcança os céus com panículas coloridas, a nossa próxima cultura perene prefere manter os seus bens mais valiosos enterrados nas profundezas da escuridão. Há uma razão pela qual a raiz forte sobreviveu nos jardins por mais de 3.000 anos sem um único programa de melhoramento, tratamento com pesticidas ou manual de horticultura. Esta planta
é basicamente indestrutível, e as civilizações antigas sabiam disso. Os egípcios deram-no aos escravos construtores de pirâmides para obter força, os gregos usaram-no como remédio, e os europeus medievais descobriram que um pequeno arranhão da raiz fresca poderia preservar a carne durante invernos inteiros. Quando você planta uma única raiz de raiz forte, está essencialmente assinando um contrato vitalício com um dos inquilinos mais persistentes da natureza. Isto não é uma hipérbole. As raízes do rábano afundam-se profundamente no solo como britadeiras vivas, por vezes atingindo 2,5 metros de profundidade em solos soltos, se não forem perturbadas. Eles criam um sistema radicular tão forte que pode romper o solo argiloso e duro que derrota a maioria das outras plantas. Quebre mesmo que seja um pedacinho na época da colheita, e esse fragmento brotará e se tornará uma planta madura na próxima primavera. O segredo está nessas raízes grossas e brancas que parecem enganosamente inocentes até que você as rale frescas. É quando a raiz forte libera sua arma secreta, o isotiocianato de alila, o mesmo composto que causa a queima do wasabi. Mas enquanto o wasabi custa $200 o quilo e perde potência em 15 minutos, a raiz forte fornece o mesmo fogo de limpeza dos seios da face por alguns centavos. Mantém o seu vigor durante meses quando armazenado em vinagre, demonstrando uma durabilidade prática que envergonha o seu primo japonês. Jardineiros inteligentes tratam a raiz forte como um tesouro enterrado, literalmente. As raízes melhoram com a idade, desenvolvendo calor e sabor mais complexos à medida que amadurecem. A raiz de raiz forte de 5 anos pode acumular energia suficiente para limpar os seios da face de 3 condados vizinhos, fornecendo compostos medicinais. Os curandeiros tradicionais os usam há séculos para tudo, desde doenças respiratórias até problemas digestivos. E se a sua salada verde sobrevivesse à sua hipoteca? Sorrel transforma qualquer canto do jardim em um tesouro azedo que retorna ano após ano, pedindo nada mais do que fornecer um sabor requintado, com a confiabilidade de um nascer do sol. Esta planta perene resistente desenrola folhas largas em forma de flecha que brilham com um brilho verde quase metálico. Suas superfícies são lisas como seda, mas fortes o suficiente para resistir à geada, à seca e ao abandono com dignidade invejável. Os chefes franceses valorizam a azeda há séculos, chamando-a de osei e incorporando-a em pratos clássicos como sopa de azeda e molhos de peixe. Os monges medievais cultivavam-no nos jardins dos mosteiros, não só pelo seu característico sabor a limão, mas também pela sua reputação como purificador do sangue e auxiliar digestivo. O nome da planta vem do francês antigo sorel, que significa azedo, uma prova de seu chute ácido característico que pode fazer sua boca franzir de alegria. O conteúdo único de ácido oxálico cria aquele sabor azedo característico que se intensifica à medida que as folhas amadurecem. Ao contrário das verduras anuais que requerem replantio, a azeda estabelece raízes profundas que a ancoram por décadas. Ele envia colheitas frescas desde o início da primavera até o final do outono, tornando cada estação uma celebração contínua da acidez. Os restaurantes modernos que vão da fazenda à mesa valorizam a azeda por sua acidez brilhante que permeia pratos ricos. Os jardineiros caseiros consideram-no virtualmente indestrutível, uma vez estabelecido, capaz de prosperar em condições que fariam com que outros vegetais desistissem. Quando as folhas são jovens, surgem tenras e vibrantes, ideais para serem consumidas frescas em saladas que despertam as papilas gustativas com o seu sabor a limão. À medida que as folhas amadurecem, desenvolvem uma adstringência mais profunda e robusta que transforma sopas e molhos em obras-primas culinárias. Sorrel
Contém níveis significativos de ácido oxálico, explicando seu sabor e considerações dietéticas para aqueles com tendência a pedras nos rins. Mas, para a maioria dos jardineiros, é simplesmente um acidificante natural que nunca falha e nunca precisa ser substituído. Esqueça tudo o que você sabe sobre o curto ciclo de vida do repolho. Estas não são as verduras compradas em lojas que crescem depois de uma temporada, mas a couve perene que permanece firme nos jardins durante anos. Seus caules grossos e lenhosos, ramificando-se para cima como uma árvore em miniatura. Estas plantas maravilhosas desenvolvem-se em estruturas semelhantes a arbustos, atingindo até 1,25 metros de altura. Os ramos robustos são adornados com folhas profundamente lobadas, que variam de azul esverdeado a roxo, dependendo do frio. Os marinheiros portugueses transportaram estas variedades resistentes através dos oceanos há séculos, confiando na sua incrível qualidade de conservação e resistência ao escorbuto durante longas viagens. Nos Açores e na Europa costeira, a couve perene ainda cresce selvagem ao longo das falésias, e as suas raízes profundas ancoram-na contra a névoa salina e os fortes ventos do Atlântico. Ao contrário de suas contrapartes anuais, as folhas do repolho perene crescem mais espessas e significativas. Tem uma textura que resiste bem ao cozimento, mantendo um sabor adocicado de nozes que se torna mais complexo a cada estação. O que destaca o repolho perene é sua capacidade de regeneração contínua, sem um único transplante. Colha as folhas externas e a planta simplesmente produzirá mais, transformando-se de uma única copa em uma potência multiramificada, capaz de alimentar uma família o ano todo. Sua robustez fria beira o estranho, com as folhas ficando mais doces depois que a geada as beija. Os proprietários rurais modernos valorizam essas variedades por sua independência, exigindo cuidados mínimos uma vez estabelecidas, ao mesmo tempo em que fornecem nutrição constante durante as estações em que outros vegetais falham. Os registros navais britânicos documentam o repolho como uma cultura anti-escorbútica, fortalecendo a narrativa da sobrevivência deste superalimento marítimo. Os marinheiros sabiam que um punhado de folhas de repolho poderia significar a diferença entre a vida e a morte durante travessias oceânicas de um mês. As plantas se reproduzem por meio de estacas e não de sementes, o que acrescenta especificidade à sua biologia reprodutiva. Basta cortar um galho, colá-lo em solo úmido, e dentro de algumas semanas você terá uma nova planta, geneticamente idêntica à sua mãe, pronta para iniciar sua própria década de produtividade. Na China antiga, os daylilies não eram cultivados em canteiros de flores. Eram cultivados em hortas, valorizados como agulhas de ouro e considerados ingredientes indispensáveis para a culinária imperial. Durante séculos, antes de os europeus descobrirem estas flores resistentes, os chefes chineses incluíam todas as partes da planta nos seus pratos. De brotos tenros em refogados de primavera a botões secos que adicionaram uma doçura de nozes às sopas de inverno. Antigos textos agrícolas chineses, como o Qiming Yaoshu, mencionam os daylilies como uma cultura de dupla utilização, ornamental e comestível. Aqui está algo que os jardineiros modernos estão redescobrindo. Os daylilies são essencialmente vegetais perenes disfarçados de flores ornamentais. Cada planta produz dezenas de botões durante a estação de crescimento e cada um deles é comestível, crocante e cru em saladas, recheado como flores de abóbora em miniatura, ou refogado até ficar com gosto de feijão verde doce, com notas florais que fariam um chefe chorar. Mas os daylilies não param nas flores. Os rebentos que surgem na primavera têm um sabor surpreendentemente semelhante ao dos espargos. As raízes tuberosas podem ser colhidas como pequenas batatas doces, e as pétalas das flores
depois de florescerem e murcharem, podem ser secas e armazenadas como corante alimentar natural. Transforma pratos comuns em obras-primas dignas do Instagram sem um único aditivo químico. O que torna os daylilies verdadeiramente notáveis é a sua produtividade implacável, sem os caprichos da maioria das flores comestíveis. Ao contrário dos lírios homônimos, que florescem brevemente e desaparecem, os daylilies continuam a produzir botões desde o início do verão até a geada do outono. Uma touceira madura pode produzir mais de 200 botões em uma estação, fornecendo flores comestíveis suficientes para abastecer um pequeno restaurante. Tudo isso vindo de uma planta que requer menos cuidados que a maioria das plantas domésticas e se reproduz como coelhinhos botânicos. As plantas dobram de tamanho a cada poucos anos, até que você tenha divisões suficientes para alinhar caminhos inteiros. Eles toleram tudo, desde o sol quente à sombra profunda, da seca às inundações, e um solo tão pobre que as ervas daninhas lutam para sobreviver dentro dos seus limites. Estas 10 culturas perenes provam que o velho ditado "trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil", nunca foi tão verdadeiro. Num mundo que enfrenta alterações climáticas e insegurança alimentar, plantas como o espargo de Jefferson, o amaranto asteca e o ruibarbo, transmitidos através de gerações, são mais do que apenas curiosidades. Estas são ferramentas de sobrevivência, comprovadas ao longo de séculos de condições climáticas imprevisíveis e convulsões humanas. Considere o que descobrimos: bulbos que se plantam sozinhos, raízes de raiz forte que prosperam quando negligenciadas e lírios que transformam um canteiro de flores em uma despensa autossustentável. Juntos, formam a base de um verdadeiro jardim de sobrevivência, concebido para resistir ao teste do tempo quando as colheitas anuais falham. Os princípios modernos da permacultura, desenvolvidos por figuras como Bill Mollison, conectam a sabedoria histórica com os movimentos modernos de sustentabilidade. A pesquisa do Earth Institute sobre policulturas perenes demonstra uma redução de até 90% na erosão do solo em comparação com sistemas de cultivo anual. Isto fundamenta o conceito na ciência climática moderna, provando que estratégias antigas oferecem soluções modernas. Lembre-se, a melhor época para plantar uma planta perene foi há 20 anos. A segunda melhor época é hoje. Comece agora e o seu futuro ou mesmo os seus netos herdarão a segurança alimentar enraizada na resiliência. À medida que os sistemas frágeis da agricultura moderna estão à beira do colapso, estas culturas esquecidas oferecem uma alternativa. Fazem de cada quintal uma fortaleza contra a incerteza, de cada jardim numa herança que alimenta gerações sem um único replantio. Escolher uma planta que sobreviverá a você é um ato de fé no futuro e um reconhecimento de que os melhores investimentos não são medidos em meses, mas em décadas. Quando você planta uma raiz de ruibarbo ou um rizoma de aspargo, você participa de uma cadeia de sabedoria humana que se estende desde as pirâmides egípcias até os programas espaciais da NASA. Qual destas culturas você plantaria primeiro? Já está colhendo um ou mais deles? Deixe-me saber nos comentários e se quiser continuar explorando as respostas mais incomuns da natureza à sobrevivência.